E hoje nós vamos com o tema A Ressurreição da Carne e a Vida Eterna. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezei as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Meu irmão, minha irmã, nós estamos hoje aqui em mais um vídeo da Fé Explicada, o livro do Léo Trize, e hoje nós vamos com o tema A Ressurreição da Carne e a Vida Eterna. Um tema muito importante para nós como católicos, para nós falarmos do que seria então essa ressurreição da carne e como seria a vida eterna. Para nós começarmos, nós temos que falar primeiro da vida. Nós já vimos durante essa nossa trajetória nos nossos programas anteriores o que é a vida. A vida é um presente que nos foi dado por Deus para nós provarmos para Ele esse amor, para nós adquirirmos amor e provar esse amor a Ele. Então, a vida seria esse campo de provas que nos prepara para a vida eterna, para a vida diante de Deus. Esse é o primeiro passo que nós precisamos para entender todo esse percurso que nós vamos fazer. O segundo passo é a morte. O que seria então a morte? E o Léo Trize fala no seu livro de forma bastante clara que a morte, ela é a separação do corpo e da alma. Nós temos que lembrar que nós, como católicos, nós acreditamos que a alma não morre. A alma é eterna. Então a morte seria esse desprendimento, esse desligamento da alma e do corpo, que pode acontecer por uma enfermidade, uma doença, um acidente, pela velhice, mas que todos nós vamos passar por esse processo, por essa separação entre alma e corpo. E aí nós começamos a adentrar naquilo que nós vamos conhecer e entender hoje. Porque no momento exato da nossa morte, nós passamos pelo nosso juízo particular, o nosso julgamento. Nós não podemos saber, nem a ciência, nem a religião, nem ninguém consegue saber o momento exato, o segundo exato da morte de alguém. Nós podemos falar o momento em que o coração dela parou de bater, o momento em que ela deixou de respirar, mas nós não sabemos em que momento a alma abandona o corpo. E é por isso, inclusive, que a Igreja, na sua sabedoria, permite que o padre dê a unção dos enfermos até mesmo 2 horas após a morte, porque nós não sabemos o momento exato em que a alma abandona o corpo. Mas, no momento exato em que isso acontece, ali é feito esse primeiro juízo, esse juízo particular, esse juízo individual, esse julgamento. E quando nós falamos de julgamento, nós temos toda aquela imagem, né, de Jesus no trono e Nossa Senhora intercedendo, aquela corte, né, bem alto da compadecida. Mas a verdade é que esse juízo, ele não acontece num lugar, ele acontece ali, no momento, no lugar da morte. E não tem toda essa alegoria que nós pensamos. É lógico que isso é muito importante para que nós conseguimos explicar. Mas o autor fala que nesse momento a própria alma se dá conta de tudo aquilo que ela passou na vida e ali ela sabe se ela foi condenada ou se ela conseguiu a salvação. Nós precisamos deixar claro, né, que a própria alma
diante da eternidade, ela vai saber se ela merece ou não a eternidade. E esse é o nosso primeiro juízo, o juízo particular, que cada um, todos nós, vamos passar no momento da nossa morte. E é por isso que nós temos que honrar e amar a Deus com a nossa vida. O autor fala uma frase excepcional e vem ao encontro daquilo que Jesus revelou a Santa Faustina. Durante a vida, nós vivemos o tempo da misericórdia, mas no momento que a nossa alma deixa o corpo, nós estamos diante agora da justiça de Deus. E é por isso que na nossa vida nós temos que procurar amar sempre a Deus. Em cada ato nosso, procurar amar e honrar a Deus. Mas aí nós sofremos ali a nossa morte, temos o nosso juízo particular e a alma pode ir então para o céu, receber a salvação, para o inferno ou para o purgatório, que faz parte da nossa doutrina católica. Primeiro nós vamos entender o que é o inferno. E não é Deus quem condena a nossa alma ou a alma do pecador ao inferno. O Catecismo da Igreja Católica, lá no número 1037, vem nos falar: Deus não predestina ninguém para o inferno. Para isso, é preciso uma aversão voluntária a Deus, um pecado mortal e a persistência nela até o fim. Na liturgia eucarística e nas orações cotidianas de seus fiéis, a Igreja implora a misericórdia de Deus, o qual não quer que ninguém se perca, ao contrário, quer que todos venham a converter-se. Meu irmão, Deus não condena ninguém ao inferno, Deus não quer que nós vamos para o inferno, mas é a minha não aceitação de Deus, é a minha persistência no pecado, é a minha cabeça dura que me condena. Perceba, eu me condeno através das minhas atitudes, através do meu não a Deus e através do meu sim ao pecado. Eu me condeno, a minha alma, as minhas atitudes. E nós vemos crescer hoje uma corrente muito grande, até mesmo dentro da Igreja Católica, que nega o inferno, nega o inimigo e que acha que todos, independente das nossas ações, vamos para o céu, vamos receber a salvação. Isso é um atentado contra a justiça de Deus. Isso é um atentado também contra a misericórdia de Deus. Falando, aprofundando um pouco sobre o inferno e sobre o inimigo, que nós já vimos também, que quer nos danar, que quer nos condenar. Eu gosto sempre de citar um exemplo do padre Gabriel Amorfi, que é um padre exorcista e que era muito criticado pelos seus colegas padres também, por ainda acreditar no demônio e no inferno. E ele ficava muito triste e um dia, na presença do Papa João Paulo II, hoje São João Paulo II, ele perguntou: Papa, eles não acreditam no demônio? E sabiamente São João Paulo respondeu: quem não acredita no demônio, quem não acredita no inferno, não acredita no Evangelho. Porque no Evangelho fica claro e explícito a realidade desses conceitos. Mas volto a repetir, Deus não quer que nós Deus não quer que nós nos condenemos. São as nossas ações que nos conduzem até o inferno. Nós também temos uma alegoria, uma imagem montada de uma fornalha como o inferno, de um fogo. Mas nós temos que entender que isso é uma alegoria, uma forma de explicar, mas na verdade é muito mais que isso, é muito mais cruel que isso. Nós temos no inferno 2 tipos de pena. Primeiro, nós temos a pena dos sentidos. E essa sim se assemelha a um fogo, porque é esse sofrimento. Nós temos que lembrar que no inferno nós não vamos ter esse sofrimento físico, como de uma queimadura, mas nós temos sim um sofrimento, algo que nos faz sofrer, algo que tira a nossa paz. E isso seria essa pena dos sentidos. Mas a principal pena do inferno é a pena do dano. O que seria essa pena do dano? É saber que eu estou condenado para sempre, e eu estou afastado de Deus para sempre, e que não há nada que eu possa fazer
para mudar isso. A condenação ao inferno, ela é eterna. Uma alma que é condenada ao inferno, ela não sairá de lá. E essa pena de dano seria esse remorso. Primeiro, essa ausência por completo de Deus. Por mais, meu irmão, que na nossa vida nós estejamos afastados de Deus, estejamos afastados da igreja, a sua providência, a sua mão divina vem sempre ao nosso encontro. No inferno, não. Uma ausência completa e total de Deus. Uma escuridão, uma solidão. E a certeza de que se eu estou lá é por culpa minha, que nada que eu faça pode mudar isso. Essa seria a principal pena do inferno, que com certeza dói e arde mais do que qualquer fogo e de qualquer chama. Depois, nós vamos falar então sobre o purgatório. O purgatório é muito criticado por alguns dos nossos irmãos cristãos também, mas que não acreditam no purgatório, que falam que não está lá na Bíblia no purgatório. Primeiro, é que eu não vou ler aqui, mas nós podemos citar, está lá em Mateus capítulo 12, versículo 32, nós já podemos falar lá sobre o purgatório em outras passagens. Mas é uma questão da justiça de Deus. O purgatório seria essa preparação, essa purificação da alma antes dela entrar do céu. Meu irmão, para qualquer alma entrar no céu direto, ela tem que entrar ali purificada de todo e qualquer pecado. Ela tem que entrar ali perdoada, com toda a sua indulgência recebida, que é algo muito difícil. O purgatório, ele vem para nos purificar de todas essas manchas, esses pecados que a confissão perdoou, esses pecados que eu me arrependi verdadeiramente, mas que deixaram ali uma marca, que deixaram ali uma pequena cicatriz e precisa ser purificado para que eu possa chegar até Deus. Eu gosto bastante do exemplo da pessoa que vai pegar um trem para ir para o céu. E quando ela está ali, ela percebe que nesse trem ela não pode levar bagagem. Então, ali na estação, ela precisa abrir mão dessas suas bagagens para que ela possa ir inteiramente ao encontro de Deus. Isso seria o purgatório. O purgatório tem uma pena temporal. Nós sabemos que na eternidade não há esse tempo retilíneo, vetorial, como nós temos no nosso mundo. Mas ali há uma pena temporal. E o autor até fala, nós não podemos dizer certamente quanto tempo uma alma passa no purgatório. Mas é um tempo de purificação e também de sofrimento. Mas é um sofrimento diferente do inferno, porque não há essa pena danosa. Porque eu sei que ao final daquela pena eu vou encontrar Deus. Eu sei que eu estou sendo purificado para ter essa visão beatífica de Deus. Então, nós temos essa pena dos sentidos, mas nós não temos essa pena danosa, essa pena de danos. Então, por mais que haja ali um sofrimento, eu sei que no final da minha pena eu vou encontrar a Deus. Do purgatório não tem como eu descer para o inferno. Do purgatório, o único fim, independente do tempo, é o céu. E é por isso que nós temos que rezar pelas almas do purgatório. Porque a nossa oração diminui esse sofrimento temporal e faz com que as almas possam chegar mais brevemente à presença de Nosso Senhor. Por isso, antes de nós prosseguirmos, esse conselho importante. Rezemos pelas almas do purgatório. Nós já falamos do inferno, nós já falamos do purgatório e agora o céu, a eternidade junto de Deus. O nosso prêmio, nós vimos lá no início, se nós amamos, se nós adquirimos amor por Deus durante a nossa vida, nós vamos receber a recompensa eterna que é o céu. Nós também temos às vezes uma visão muito alegórica, muito mistificada do que é o céu. E o autor no livro nos explica muito bem que não é como a nossa vida, o céu não é uma continuação dessa vida, é uma vida eterna e plena. Às vezes para nós é difícil nós entendermos o céu,
porque é uma vida plena, onde nós não teremos mais sofrimento, não teremos mais ódio, rancor, tristeza, e nós estamos acostumados com isso. Por mais que nós sofremos, mas nós não sabemos como é a vida sem isso. E nós vamos saber no céu como é essa vida plena, perto de Deus. E ali nós vamos gozar da vida eterna. Quando nós falamos dessa visão beatífica, né, de ver Deus, não é só olhar para Deus, mas é estar unido a Ele. Nós temos que levantar alguns pontos importantes. Nós vamos estar ali unidos a Deus, todos em comunhão, sem perder a nossa individualidade. E a nossa felicidade, o nosso gozo pleno e eterno está nessa visão, nessa união com Deus. Mas nosso Deus é um Deus tão bom, tão bondoso, tão generoso, tão misericordioso, que Ele ainda nos permite o que o autor vai nos chamar de gozo acidental. Essas felicidades acidentais, que seria uma felicidade além dessa felicidade de encontrar Deus, que já é uma felicidade plena, que seria encontrar nossos familiares que partiram antes de nós, encontrar com Nossa Senhora, encontrar pessoas que admiramos, entender coisas da vida que nós não entendíamos, que também vai nos trazer essa felicidade eterna. Então, isso seria a nossa vida eterna, o nosso céu por completo. E o último tópico que nós vamos falar nessa parte seria sobre o juízo final. Nós temos então 2 juízos. Como eu já disse, nós temos o juízo particular e depois esse juízo final, esse juízo universal. Lá no número 1038 do Catecismo, nós podemos introduzir assim: a ressurreição de todos os mortos, dos justos e dos injustos, antecederá o juízo final. Este será a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão sua voz e sairão. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram o mal ressuscitarão para a condenação. Então, quando Cristo vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, todas as nações da terra serão reunidas diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. E estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Meus irmãos, Jesus Cristo vai voltar. E isso é uma verdade. E a igreja prega e defende essa verdade. E como nós rezamos, como nós cremos, quando Ele voltar, Ele vai separar, como nós sabemos, o joio do trigo. Vai separar o justo do injusto. E esse será o juízo final. Esses nossos irmãos que faleceram e passaram por o seu juízo particular já estão junto de Deus. Nós temos que lembrar o que Cristo disse para o ladrão na cruz: ainda hoje você estará comigo no paraíso. Essas pessoas já estão unidas a Cristo. Mas, quando Cristo voltar, elas participarão dessa nova terra e desse novo céu, desse novo reino, junto com Jesus Cristo. E ali, tudo aquilo que foi nos tirado com o pecado original, nos será reentregue por Jesus Cristo. Esse será o juízo final. E ali sim, depois daquilo, nós viveremos essa vida completa, esse céu completo, perto de Deus, com nossos corpos gloriosos, com a nossa individualidade, o mundo, vamos dizer assim, sem o pecado, como deveria ser. E esse seria então o juízo final, quando Jesus voltasse em sua parousia, em sua glória, e selasse então esse plano de salvação que esse Deus tão bondoso tem para nós. Então, para já ir encerrando o nosso tema, que é um tema bem complexo, mas que o autor fala de uma forma tão fácil de entender. Mais uma vez, eu dou a recomendação, leiam, se você tem a possibilidade, leia esse livro, A Fé Explicada, do Léo Treese. É um livro muito elucidador da nossa fé, que nos ensina muito. E lembremos sempre, não é Deus quem nos condena ao inferno, são nossas ações. Lembremos sempre também, reze pelas almas do purgatório.
E quem dera Deus nos dê essa graça de já estarmos pelo menos no purgatório quando nós morrermos. Mas lembremos sempre de buscar o céu. Que cada ação, que cada ato, que cada palavra da minha vida possa ser uma busca cotidiana do céu. E mais do que buscar o céu para mim, levar o céu para o meu irmão. Lembremos sempre disso, buscar o céu. E lembrando mais uma vez dessa figura do tribunal, onde Deus é o juiz, lembremos sempre que a figura do cristão católico, nesse tribunal onde Deus é o juiz, é de ser advogado de defesa, jamais ser um condenador. Nós sabemos, quem assistiu o Alto da Compadecida, nós sabemos quem que está lá tentando condenar. Sejamos sempre advogados de defesa e que Deus nos dê a graça de, no fim da nossa vida, estarmos reunidos no céu, diante de nosso Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever, de compartilhar o vídeo e de mandar para os seus amigos, para a sua família. E nós nos encontramos numa próxima oportunidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.